Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a TV Otimista realizou o debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza nesta segunda-feira. O momento foi uma oportunidade do eleitor conhecer mais de perto as propostas dos candidatos ao Executivo Municipal. Foram mais de 4 horas de transmissão do encontro de 7 candidatos que disputam a cadeira de prefeito de Fortaleza em uma fase decisiva da corrida eleitoral. O debate, que seguiria diferente de todos os outros já registrados, começou com a participação de Eduardo Girão, Técio Nunes, André Fernandes, George Lima, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto. O bloco inicial, dedicado a temas importantes da cidade, foi pautado a partir do sorteio dos assuntos. Segurança Pública foi o primeiro e foi seguido por inclusão social, mobilidade urbana, orçamento e gestão, educação, tributação e geração de emprego e renda. No intervalo do primeiro bloco, Eduardo Girão, candidato do Partido Novo, foi retirado por um mandado de segurança expedido pela Justiça Eleitoral. O mediador Paulo César Noronha anunciou a decisão da Justiça baseada na regra de representação dos partidos no Congresso Nacional. No término do primeiro bloco, a nossa emissora foi oficialmente intimada pela Justiça Eleitoral do conteúdo de decisão liminar em mandado de segurança de número 0600-396-14-2004.6.06.0000, em que foi determinada a exclusão do candidato Eduardo Girão deste debate. Dando cumprimento à decisão e com máximo respeito à Justiça Eleitoral, informamos a todos, então, que o candidato Eduardo Girão não participará do restante do debate. O PT, junto com Solidariedade, junto com o PSOL, desde o início não me queriam nesse debate, votaram contra, e eu fico assim, surpreso no meio do debate. Isso é um desrespeito às pessoas que estão assistindo. A gente se prepara, estuda muitos temas para debater, então isso é algo que mostra a que ponto nós chegamos de ditadura no estado do Ceará. O debate seguiu com 6 candidatos. O segundo bloco foi de temas livres e foi marcado pelo embate entre os participantes sobre temas polêmicos e por posturas mais duras entre os concorrentes na tentativa de diferenciar projetos políticos. Candidato André, qual a sua promessa para tratar a saúde e especialmente os casos de violência contra a mulher? Eu pergunto isso porque sua posição contrária à lei do feminicídio nos deixa muito preocupados. Hoje, o que eu sinto aqui, a minha sensação é de estar sendo apunhalado pelas costas. Sabe? Uma covardia. Na verdade, me parece mais falta de caráter. Para uma pessoa que até ontem estava comigo e que me chamava de irmão. E que, quando foi perguntado agora há pouco por que é que só decidiu se posicionar dessa maneira agora, veio dizer que é porque eu não era candidato. Candidato Sarto, você criou uma taxa chamada taxa do lixo. Pergunto ao candidato Sarto, o que foi feito com esse dinheiro? Você, que é cobrador de imposto, sabe muito bem a diferença entre tributo e taxa. O tributo de ICMS que você aprovou lá na Assembleia incidiu em toda a cadeia produtiva, desde o pãozinho até a gasolina, prejudicando o trabalhador e a trabalhadora do estado do Ceará. O candidato certo à Prefeitura de Fortaleza, e eu me incluo, porque tem que ter baixar a guarda, reconhecer os problemas da cidade, tem que ter humildade, fazer um amplo aliança com os empresários, com a iniciativa privada, com a sociedade civil. Nós precisamos ter um plano audacioso para zerar essas filas de creche. É um absurdo nós termos o tamanho da fila que nós temos para a creche. Para além disso, os professores, todos os anos, aprovam indicativa de greve, porque o seu piso salarial, que já é garantido por lei, não é previsto toda a vida, todo ano, final de ano, no plano orçamentário. O terceiro bloco repetiu a dinâmica do primeiro. Os temas sorteados foram segurança, saúde, meio ambiente, infraestrutura, cultura e turismo. Em um novo momento de perguntas livres, os 6 candidatos debateram no quarto bloco sobre segurança pública novamente, habitação, política de saneamento básico,
e relação da administração da cidade com a população em outras áreas. O quinto bloco foi o de encerramento, com as mensagens finais aos eleitores. Com tempo de resposta de 2 minutos e 15 segundos, eles tiveram mais oportunidades de detalhar os pontos em questão. Eu acho que atendeu totalmente ao espírito da ideia de você fazer um debate. Talvez tenha sido o debate mais tenso de toda a campanha até aqui, em virtude dele retratar o momento das pesquisas que tem apresentado mudanças aí na colocação dos candidatos. Então, eu volto a dizer, eu acho que o grande vencedor desse debate é o eleitor. Ele teve elementos aqui para gostar ou até mesmo desgostar de algum candidato e, quem sabe, fazer a partir daí a sua escolha, né, de forma consciente. O debate da TV Otimista, que ocorreu em um cenário de indefinição desse primeiro turno, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, contribuiu para reforçar e até mudar estratégias de campanha em Fortaleza. Esse cenário já era esperado desde o início da organização do evento político. É uma oportunidade para o eleitor ver um novo posicionamento dos candidatos, entendeu? E eles mesmos mudaram, alguns mudaram o direcionamento, entendeu? Então é uma nova fase da campanha, esse novo momento agora, né? O Grupo Otimista, ao fazer esse debate exatamente nesse momento da disputa, a gente percebe que a gente acertou em cheio no formato, na dinâmica e em todos os adereços, né, que envolvem uma disputa importante como essa de Fortaleza. Eu acredito que jornalisticamente e institucionalmente o Grupo Otimista soube conduzir para levar ao eleitor de Fortaleza informação de qualidade, jornalismo profissional, para que nós tenhamos uma eleição livre, democrática e, acima de tudo, com muito conteúdo. Ao final, os candidatos avaliaram a dinâmica do debate e os resultados das discussões para a campanha. Eu lamento por algumas agressões, por algumas acusações que foram feitas aqui, que isso não leva a nada. Deixei de ser o único alvo. Antes eu era o único alvo. E agora nós passamos a ter outras contradições. A candidatura do bolsonarista, é claro que está aí repleta nas suas redes sociais, uma porção, centenas de vídeos que são minimamente complexos para se falar. E ele vai ter que explicar muito, porque tem muita coisa, muito conteúdo que ele próprio produziu. Eu pensei que o povo ia falar um pouco mais sobre as propostas de Fortaleza. Infelizmente, o que aconteceu, principalmente falando aqui de Capitão Wagner Sarta, que ficou claro uma dobradinha. Ficou muito claro com o chavo entre o PT e o candidato do PL, um perguntando para o outro. A gente falou, inclusive, aqui, está lá na minha rede social, para quem quiser ver, que o candidato Evandro Leitão ofereceu apoio jurídico para o André, quando ele foi acusado de contratar parentes. Essa acusação foi feita pelo Ministério Público. E o desejo do PT é ter o André no segundo turno para desmontá-lo, mostrando a posição dele. Eu acho que o debate de hoje foi muito rico, porque a gente começa a ver os valores das pessoas, dos candidatos, ou ver um prefeito que não tem nada para apresentar, nenhum serviço prestado, muito criticado por todos os candidatos. Achei dos debates até agora, talvez o mais propositivo, que a gente teve mais tempo para poder apresentar quais são as nossas ideias, nossas propostas, o plano de governo. Acho que nesse quesito o debate da TV Otimista está de parabéns, porque proporcionou a gente a ter condições de fazer um debate mais qualificado sobre a cidade. E a gente fala agora sobre saúde e pesquisas com relação à vacina contra o câncer. Sobre esse assunto, eu conversei com o Eduardo Cronenberg. Ele é coordenador de pesquisa clínica do CRIO. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar de notícia com relação à saúde, né? A gente tem aí estudos promissores com relação à vacina contra o câncer. O que a gente já tem de novidade? Olá, Elaine, tudo bem? Temos muita coisa nova acontecendo, né? Muitas pesquisas envolvendo câncer e a vacina, que a gente chama, com esse nome popular, né? É uma estratégia também que vem sendo desenvolvida e a gente vai explicar um pouquinho mais como é que funciona, né? Pois é, e aí já pegando esse gancho, né? Como é que ela funciona? Serve para todos os tipos de cânceres? Como é que a gente consegue identificar isso nesse sentido já? Esse grande avanço aí? Elaine, desde 2018, né, foi descoberto um mecanismo que as células conseguem driblar o nosso sistema imune.
as células tumorais, né, as células cancerígenas, né? E a partir daí, terapias foram desenvolvidas para desbloquear o nosso sistema imune e ele combater o câncer, né? Diferente dos tratamentos que a gente vinha fazendo antigamente, mais baseados em quimioterapia, terapias-alvo, né? Então foi um novo cenário que aconteceu e rapidamente esses tratamentos entraram na nossa prática, entendeu? Então, o tratamento com a imunoterapia tem cada vez crescido mais em vários tipos de tumor, como melanoma, tumor de rim, tumor de pulmão, tumor de mama, tá? E várias estratégias de tratamento envolvendo a imunoterapia têm sido desenvolvidas. E uma delas é essa terapia à base de vacinas, né? Que, na verdade, ela usou aí vamos dizer assim, o mecanismo de fabricação rápida das vacinas para Covid, baseadas em RNA mensageiro, e é por isso que a gente achou tão impressionante como foi rápido o desenvolvimento da vacina para o Covid, que foi com base no RNA mensageiro, e agora estão direcionando as vacinas também para o tratamento do câncer com uma mesma ideia, né? Com a vamos dizer assim, mesma forma de desenvolvimento. E nesse caso, a gente falando assim, que bom, né? Porque é uma doença que maltrata muito quem tem, né? Famílias no mundo afora sofrem com essa dor, né? De quem já se foi, de quem luta ainda, que tem câncer diagnosticado. Muitas vezes a gente até tem medo de falar, né? Tem pessoas que falam assim, o CA, pelo medo, né? Ainda tem aquele preconceito com relação à doença, mas a gente fica esperançoso nesse sentido, né? Desse avanço da medicina nisso. É importante frisar que a gente usa esse termo vacina, mas é diferente do que a gente está acostumado a fazer com as vacinas. As vacinas são usadas normalmente para prevenção de doenças, né? Na verdade, essas vacinas, que o nome oficial mesmo seria terapias com neoantígenos individualizada, porque ela é desenvolvida especificamente para aquele paciente que teve aquele câncer, ela funciona para pacientes que já tiveram um diagnóstico. Não é para a população em geral para evitar o câncer. Ainda não chegamos nesse nível. Mas vários centros no mundo todo estão participando de estudos envolvendo esse tipo de tratamento, né? O que consta mais ou menos? Os pacientes têm um diagnóstico, por exemplo, no nosso centro aqui de pesquisa no CRIO, a gente tem um estudo envolvendo pacientes com câncer de pulmão que foram operados. Normalmente, o que a gente faz com os pacientes que têm um alto risco de recidiva dessa doença, né? Que infelizmente ainda é comum. A gente faz a quimioterapia pós-cirurgia, a gente depois faz, em alguns casos, a imunoterapia, que é baseado naquele conceito que eu falei previamente, né, de estimular o nosso sistema imune contra o tumor. E agora a gente está dispondo também dessa vacina, que ela é feita individualmente para cada paciente. A gente pega uma amostra daquele tumor que foi operado do paciente, manda para fora, né, um laboratório vai desenhar realmente, baseado naqueles antígenos tumorais que aquele paciente tem especificamente, até 34 antígenos vão ser estudados, e uma vacina com base em RNA mensageiro vai ser produzida para quê? Para que o sistema imune do paciente, quando receber essa vacina, reconheça melhor ainda alguma célula tumoral que possa ter ficado no seu organismo e vai direcionar o combate a essa célula diretamente, porque essa mesma célula que estava, por exemplo, no pulmão, ela apresenta os mesmos antígenos, vamos dizer assim, os mesmos corpos estranhos para o nosso sistema imune reconhecer. E aí combater a doença e aumentar a chance de cura. Esse é o objetivo do estudo. Certo. Doutor, com relação, só para entendimento, esse estudo ele já está sendo colocado em prática em alguns pacientes? Como é que é essa realidade voltada aqui para o Brasil também? Esse estudo foi aberto recentemente aqui no nosso centro de pesquisa, aqui no CRIO. Nós estamos recrutando pacientes que foram operados de câncer de pulmão, com doença estadio 2 a 3, foram totalmente, que a doença foi totalmente eliminada, mas aí você pensa, mas eu fui operado, mas você tem uma ideia, quase metade desses pacientes ou mais apresentam recidivas a despeito do tratamento que a gente tem disponível hoje, entendeu, Ellen? Então, é uma doença que requer realmente um cuidado, uma atenção maior, e por isso a gente está envolvido em vários estudos clínicos, não só esse, mas diversos outros nessa patologia.
Nós estamos recrutando pacientes que fizeram a cirurgia. O bacana desse estudo é que ele disponibiliza um tratamento de imunoterapia que já está aprovado no mundo todo, mas infelizmente em alguns cenários a gente não consegue, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, a gente não consegue esse tratamento, então ele vai disponibilizar para todos os pacientes a imunoterapia, que é um anti-PD1, que a gente chama, um tratamento que já está aprovado, e alguns pacientes, ou seja, metade desses pacientes que entraram no estudo vão usar essa vacina, que está sendo testada, é experimental, e a outra metade não vai usar. Então, no fim do estudo, a gente vai avaliar se realmente a vacina associada à imunoterapia, com esse anticorpo que a gente chama de anti-PD1, ela foi melhor do que quem usou somente o anticorpo anti-PD1, que é a imunoterapia que a gente tem disponível hoje. Esses pacientes, né, quem está assistindo, como é que faz para poder entrar em contato, para ser um possível participante no caso desse estudo, né? Nós divulgamos entre os colegas médicos, oncologistas, esses estudos, né? A gente tem algumas particularidades que os pacientes têm que ter, que o médico avalia e encaminha, né? Se o paciente tiver interesse em procurar nosso centro de pesquisa, a gente fica aqui no CRIO. O CRIO fica, posso até divulgar o telefone, 3521-1515, entrar em contato com a gente. Mas a gente prefere que os pacientes sejam direcionados pelos médicos, porque eles sabem os critérios, têm uma ideia dos critérios dos pacientes que possam entrar, então o paciente muitas vezes não vai perder o tempo dele indo atrás se não é um candidato a esse estudo, né? Mas a gente realmente reforça, a gente recomenda que as pessoas fiquem atentas a estudos clínicos, né? A gente sabe a vantagem que é participar de um estudo. A gente disponibiliza tratamentos que podem ser realmente um tratamento de vanguarda, um tratamento novo, e são estudos conduzidos no mundo todo, né? A gente tem a felicidade de trazer esses estudos aqui para o Ceará, disponibilizar para a nossa população, e como diversos outros que a gente já participou, né? E acabaram tornando o tratamento padrão hoje, entendeu? Então, essa é a importância da participação em um estudo clínico. Nós temos um centro dedicado a esse paciente aqui no CRIO. Pois é, e aí nesse caso, doutor, falando sobre isso, esse é o trabalho de vocês em especial, né? Além desse, quais são os trabalhos que vocês realizam? Até acho bacana a gente poder informar a população, né? Que além de tratamento tem estudo, né? Vocês se debruçam sobre estudos para avanço nesse sentido. Como é que tem sido esse trabalho? Como eu disse, vários estudos, a gente teve essa felicidade de participar de vários estudos que mudaram a prática clínica, né? Esse ano mesmo a gente participou de um estudo que foi apresentado no Congresso Americano e mudou a prática do tratamento do câncer de pulmão localmente avançado, que não é esse operável, eu falei desse estudo que a gente está com essa vacina, mas mudou a prática e a gente participou. Então, os pacientes que entraram no estudo usaram essa medicação, alguns usaram, né? Boa parte deles usou e se beneficiou desse tratamento. Então, essa é a importância, né? A gente tem diversos estudos em câncer de pulmão, em câncer de mama, em câncer de cabeça e pescoço, em câncer de próstata, e a gente está sempre abrindo novos estudos. A gente é convidado, e graças a Deus a gente teve tem uma visibilidade no cenário nacional muito forte aqui no nosso centro de pesquisa, e a gente consegue atrair bastante estudo. Quanto mais paciente a gente consegue colocar nos estudos, mais estudos vêm para a gente. Eu tenho ideia, o cenário de pesquisa clínica no Nordeste é muito pobre, tem pouca importância no cenário nacional. 80% dos estudos estão no Sul e Sudeste. Então é importante realmente que a gente mostre nossa força, logicamente, seguindo todos os trâmites, né, regulatórios, éticos de cada estudo. A gente orienta o paciente que ele tem que assinar tem que ler o termo de consentimento, tem que entender o estudo, tirar suas dúvidas para participar, é voluntário. E tem a grande vantagem de ser totalmente gratuito, né? Como existe o interesse das indústrias em desenvolver novos tratamentos, o custo do tratamento é zero. O paciente tem que, basicamente, se comprometer a seguir nossa agenda de procedimentos, de exames para acompanhar mais de perto, e todo o custo é feito pelo próprio patrocinador do estudo. E nós aqui, como centro de pesquisa, estamos dedicados a garantir o máximo a segurança, a ética e a qualidade da assistência ao paciente. Doutor, com relação à incidência de câncer, né, na população brasileira, com relação a isso, como é que tem sido mostrado esse avanço? Vocês identificam que tem aumentado cada vez mais ou são públicos específicos? Boa pergunta, Elaine.
a incidência de câncer no mundo, por algum motivo, tem aumentado no mundo todo. Tá? A grande questão é que alguns países e algumas regiões de alguns países, elas têm uma alta mortalidade por câncer. Essa mortalidade tem aumentado ou diminuído a depender da sua condição financeira, né? As regiões geralmente mais pobres ou os países mais pobres, a mortalidade vem aumentando, a incidência vai aumentando e a mortalidade também. Nos países mais ricos, dedicam mais dinheiro, mais investimento em diagnóstico precoce, em prevenção, em promoção de saúde, em tratamentos mais rápidos, mais ágeis, essa mortalidade vem caindo, como por exemplo nos Estados Unidos, apesar da incidência ter aumentado. Então, é importante realmente a gente conscientizar, né? Por exemplo, o câncer de pulmão é o tumor que mais mata no mundo, inclusive no Brasil, né? São 2.200.000 novos casos ao ano e 1.800.000 mortes. Quer dizer, quase todos os pacientes, infelizmente, evoluem mal com essa doença, porque é uma doença que se apresenta de uma forma avançada, poucos casos se apresentam como doença inicial, né? A gente está lançando aí, está sendo divulgado e estamos tentando colocar isso no cenário do sistema público também, uma forma de detecção precoce de câncer de pulmão para pacientes de alto risco e para tentar frear essa elevação da mortalidade relacionada a esse câncer, que é muito silencioso, mas muito mortal, né? Ele realmente é muito agressivo. E também com as novas pesquisas, tanto no cenário de detecção precoce, de novos tratamentos, descobertas de base molecular daquela doença para poder tratar de uma forma mais direcionada, mais personalizada, não só pela vacina, como a gente citou, mas por outras terapias-alvo também que já estão no mercado. Mas a ideia é tornar esse tumor, essa doença, como várias outras, curáveis, né? O câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de próstata. A gente está indo nesse caminho, está estudando isso e tentando chegar a uma cura, que é o que a gente quer, não só a um controle de doença, que muitas vezes é o que a gente consegue oferecer quando a doença é avançada. Tá, joia, doutor. Muito obrigada pela conversa e os esclarecimentos. A gente sempre aqui trazendo boas notícias e avanços da ciência, né? E que a gente consiga dizer um dia, né, que todo tipo de câncer a gente consegue realmente ter a cura o mais rápido e que as pessoas possam, né, ter suas vidas continuadas, né? Muito obrigada. Obrigado. Até logo. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Congresso Brasileiro de Educação trouxe grandes nomes do setor para Fortaleza. O evento foi realizado pela QEDU em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará. Vanessa é diretora de um colégio no Rio de Janeiro e há 2 anos viaja pelo Brasil, falando da importância de ter uma boa gestão escolar. A gente trouxe ações práticas, tanto para se trabalhar nas redes sociais, como ações de guerrilha, para esse gestor não perder tempo e implementar mesmo na rotina da escola o ano inteiro. Ela foi uma das palestrantes da 21ª edição do Edu Summit, o maior evento de educação do Norte e Nordeste, que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e trouxe para a cidade referências nacionais da educação. Este ano, o Congresso teve como tema Novos Olhares para uma Escola Saudável. Além de palestras, o Edu Summit contou com painéis de discussão, programação cultural, salas exclusivas para gestores escolares e ainda 78 estandes de exposição, onde organizações e empresas puderam compartilhar as novidades do setor. Atingimos pessoas de todos os estados do Brasil. Então tivemos inscrição desde o Rio Grande do Sul ao Acre. Então foi muito positivo o saldo que tivemos do evento e também em relação ao conteúdo que foi apresentado. Conteúdo de muita relevância, que fizemos já uma pesquisa de pós-evento e essa pesquisa teve os resultados também muito positivos, que nos anima para continuarmos e realizarmos o próximo Edu Summit já em 2025. Com mais de 4.000 participantes, o encontro contribuiu com o mercado educacional, levando aos diretores e aos professores um espaço propício para discussão, inovação e atualização sobre o ensino. Nós abordamos a educação de forma ampla. Então foi muito conteúdo voltado para as áreas administrativas, financeiras, pedagógicas, socioemocional, bilinguismo, sistemas de tempo integral, os desafios da cultura digital.
Então foi um portfólio de conteúdo bem extenso, bem amplo. E isso também trouxe muita riqueza para o nosso evento. Para esta especialista em gestão escolar, é fundamental que os profissionais se mantenham atualizados para oferecer uma educação cada vez melhor para os estudantes. Os gestores eles precisam cada vez mais sair de dentro das escolas, vir para eventos como esse para se fortalecerem, né, para aprenderem mais. E o nosso papel é um pouco isso, é levar o conhecimento para esses gestores, é trazer a realidade do chão das escolas, que é o que a gente vive no dia a dia, ensinando eles a lidar com esses desafios, falando um pouquinho daquilo que a gente já viveu, que deu certo, que deu errado e trazendo uma nova prática para eles. A calvície feminina, embora menos discutida que a masculina, é uma preocupação crescente para muitas mulheres que enfrentam a perda de cabelo. A boa notícia é que o transplante capilar, que é um procedimento amplamente conhecido por sua eficácia no tratamento da calvície masculina, está se tornando uma opção cada vez mais viável para o público feminino. Sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Davi Pontes. Ele é especialista em transplante capilar. Davi, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para falar de um tema que é de nossa importância também, né, com relação à calvície feminina. Qual o momento que se apresenta? São por questões hormonais, de idade? Como é que isso se mostra para as mulheres? Existem, de fato, diversas etiologias, né? As mais comuns são realmente as mais ligadas à questão da agressão diária, seja através de escovas, através da química, mas existe hoje uma crescente, uma causa grande crescente, que é relacionada à questão hormonal. Então está relacionada às menopausas precoces, né, que os níveis hormonais mudam muito, isso acaba induzindo a uma queda maior dos fios em relação às mulheres, mas também pelo uso de cada vez mais atual, mais crescente, em relação ao uso de anabolizantes e alguns pró-hormonais, né? Essas medicações, de fato, causam algumas alterações na pele, né? E também podem causar também alterações no crescimento e no desenvolvimento dos fios. E no caso, o senhor falou com relação à questão hormonal, né? Mulheres na menopausa, realmente acontece isso? É algo que vai existir nessa mulher quando ela chegar nesse tempo? Sim, muito frequente, porque os hormônios femininos alteram completamente, os fios estão na pele, né? Então eles fazem parte do tegmento cutâneo, né? Nosso órgão mais extenso, né, do corpo, que é a pele. A pele, um dos anexos da pele é o fio, né? Junto com as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, as unhas, e eles sofrem diretamente com as variações hormonais, né? Então, em determinada fase da vida, hoje está muito comum essa questão da menopausa precoce, as mulheres cada vez mais cedo deixando de ovular, e também o uso de alguns hormônios, né? Antigamente não se tinha o hábito de usar 10, 20, 30 anos pílulas hormonais, e nem o uso do DIU, muitas vezes com hormônios também. Isso faz uma variação, e algumas mulheres também apresentando SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Isso tudo afeta, de fato, o crescimento dos fios. E muitas mulheres também, hoje, um fato também importante, né, fazendo cirurgias bariátricas, dietas extremamente restritivas, hipoproteicas, e sabe que cabelo praticamente a fibra inteira do cabelo é queratina, né, que é uma proteína que depende diretamente da nutrição, da ingestão de aminoácidos. Então, tudo isso afeta, de fato, o desenvolvimento dos fios. A questão da menopausa, isso é o fator, né, da alimentação, da alteração hormonal, né, e dos baixos índices, baixos níveis de atividade física, né, a diminuição da atividade física, tudo isso causa todo um determinismo, todo um meio propício para a queda de cabelo. E nesse caso, o transplante capilar, como é que ele é aplicado, né? Nesse caso da mulher que tem essa queda de cabelo já apresentada, é eficiente para essa mulher ou depende de cada caso? A gente tem que avaliar, porque a mulher também tem um tipo de calvície que chama difusa, né? Então, assim, ela tem que avaliar. Muito mais importante do que o tamanho da área a ser transplantado é o tamanho da área doada, né? O tamanho da área doadora. Se a área doadora é saudável, se o fio está saudável, se não tem nenhum tipo de inflamação. Então, a mulher acontece muito de ter uma calvície difusa também. E essa calvície difusa, a gente tem que investigar fatores inflamatórios, né?
dislipidemias, síndrome metabólica. E a questão do transplante em si, a técnica, existem duas técnicas mais específicas, que uma é a frontoplastia, quando a mulher tem só o aumento da região frontal, né? Então a gente pode reduzir até 2 centímetros a fronte. A gente indica muito para pacientes que apresentam o supercílio caído, ou que já tem uma certa flacidez, ou então mesmo pacientes jovens que querem um resultado mais imediato. Você tem que esperar meses para o cabelo desenvolver, que geralmente é 4 a 6 meses, o resultado definitivo em 12 meses, né? Então a frontoplastia se aplica muito, com a ressalva que fica realmente uma pequena cicatriz nessa região, e pequena em questão de espessura, mais extensa em relação ao comprimento. E alterações de sensibilidade. Na outra técnica, que é o FUE, a gente raspa uma pequena área, certo? Que é a mesma técnica que se usa para fazer transplante de sobrancelha, né? Obviamente, tendo o diagnóstico adequado, né? Excluindo causas autoimunes de lesão do folículo piloso. Então, quando bem indicado, usamos a técnica FUE para tanto reduzir a fronte, né? Quando uma opção da paciente, quanto para preencher áreas que ainda existem fios, mas estão com a diminuição da densidade. Então, existem essas duas técnicas mais específicas que usamos mais em mulheres. Agora, é um procedimento que é feito assim, de alta já rápida? Como é que é esse cuidado no pós? Pronto, muitos pacientes, a maioria dos pacientes a gente faz a cirurgia em ambiente hospitalar e a gente acha interessante que o paciente durma no hospital, certo? Então, é uma diária apenas, né? E se a cirurgia é pequena, né? Se uma sobrancelha, por exemplo, transplante de sobrancelha, não há necessidade de dormir no hospital. A questão é que, como a gente faz a cirurgia acompanhada com anestesista durante todo o procedimento, acaba que a sedação é um pouco mais acentuada, porque a maioria dos pacientes não quer sentir dor, não quer acordar no meio do procedimento. Então, tudo isso a gente consegue com o acompanhamento desse profissional e a gente fica mais seguro, se preocupa única e exclusivamente com a evolução favorável do procedimento, sem que o paciente se preocupe também, acorde bem, sem dor. Certo. E no caso, você falou sobre transplante de sobrancelha, né? Como é que é feito isso? Bom, da mesma forma que o transplante, né, da região do couro cabeludo, o transplante de sobrancelha, nós escolhemos os fios mais finos, né, geralmente da região da nuca, né? Selecionamos, aí não há necessidade praticamente de raspar, né? Com os fios, uma quantidade de fios menores, a gente consegue remover algo em torno de 200 a 300 unidades foliculares. Se a paciente não tiver nada, a gente até aumenta para 200 a 300 fios por sobrancelha, dependendo, obviamente, da espessura, né? E a gente faz tanto transplante de cílios quanto transplante de sobrancelhas para, volto a dizer, uma das causas mais comuns é a avulsão, né? Você causa um estresse tão grande, contínuo, na região da sobrancelha, que o fio deixa de nascer. Também a questão da coloração, pigmentos, tudo isso a longo prazo, a química pode afetar também o crescimento dos fios. Aí a gente bem indica o transplante de sobrancelha, sabendo que o cabelo vai crescer com uma taxa de crescimento maior do que o cabelo habitual da sobrancelha, você não ficar cortando, mas a técnica ainda é menos agressiva, porque se trata apenas de uma área mais restrita, mais exígua, né? Então a gente consegue realmente, em algumas horas, dar novamente o design da sobrancelha, um local, uma região do corpo anatômica tão importante, que fica tão exposta à face da mulher. Porque a gente muitas vezes vê as mulheres recorrendo à micropigmentação, né? Algo que poder para colocar o preenchimento nesse espaço. Agora, tendo essa possibilidade de fazer o transplante, já é também uma opção, né, que possa ser feita. Claro, e hoje as pessoas estão buscando cada vez mais a naturalidade, né? Então, a pigmentação é interessante, mas quando você se aproxima, né, você acaba percebendo que não é uma sobrancelha natural. Aí, muitas vezes, dependendo da profundidade da micropigmentação, ela já não é uma micropigmentação, ela passa a ser uma tatuagem. Se o pigmento não for um pigmento específico, né, que a micropigmentação é para sair de 2 a 4 anos, né? Ela vai cada vez reduzindo mais o aspecto da cor, ela não muda de coloração. Muitas vezes a micropigmentação era preta e passa a ficar azul, né? Então, assim, a gente sabe que ali o pigmento não foi o mais adequado e acaba que ela se perpetua por muitos anos. Então, o transplante serve até para melhorar esse aspecto. E hoje, muitas pacientes chateadas com o aspecto da sobrancelha acabam lançando mão
de alguns lasers, né? E o laser pode danificar de alguma forma o folículo piloso de forma definitiva. Já o laser para remover a micropigmentação ou a tatuagem, propriamente dito. E isso é até uma opção a mais no transplante ao hospital definitiva, né, para se tratar essa região que já foi mexida, já foi traumatizada, tanto pela micropigmentação, pela tatuagem, pelo laser, pela remoção frequente das unidades foliculares dessa região da sobrancelha. Tá, joia, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E para quem quer saber mais informações sobre o seu trabalho, como é que faz para encontrar? A gente está muito presente nas redes sociais, né? Tanto do Hospital Lift Complexo Hospitalar, no Instagram, ou pode procurar também pelo Davi Pontes, DR Davi Pontes, e a gente mora aqui, nós somos aqui de Fortaleza, e realizamos transplantes capilares em homens, mulheres, várias indicações, traumas, né? E 20 anos de mercado, e a gente pode realmente ajudar e avaliar melhor o caso de cada telespectador que sofra com esse problema. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Laine. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E em novembro, o longa-metragem Mestras vai percorrer o Ceará, mostrando o potencial de 5 mulheres que transformam seu entorno por meio da arte e da cultura. Sobre o assunto, eu conversei com Augusto César dos Santos. Ele é produtor audiovisual, roteirista e cineasta. Augusto, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para a gente falar sobre esse filme. Vocês estão filmando ainda ou já está em cartaz? Conta um pouco para a gente. Olá, Elaine. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar esse local inusitado, porque realmente estou em trânsito aqui, a trabalho, mas não poderia deixar de conversar com vocês, né? Então a gente deu uma paradinha aqui e, enfim, estamos aqui no meio da estrada, mas é sempre um prazer conversar sobre cinema. O filme Mestras, ele, na verdade, ele já está em cartaz, assim, a gente está exibindo ele através de um programa de distribuição, e fizemos a exibição dele em Meruoca, agora no mês passado, né? Ele foi exibido em Meruoca, foi exibido também em Umari e em Canindé. E em Umari e Canindé é importante destacar que foi justamente dois dos locais onde foram gravados os personagens, né? Em Umari a gente gravou a mestra Ana da Rabeca e em Canindé a gente gravou a mestra Dina Martins. Então retornar esses locais e mostrar para as personagens o resultado do trabalho, e em tempo até relativamente curto, né? É sempre um prazer, assim. Eu não estive pessoalmente nas exibições por questões de agenda, mas a gente recebe relatórios de fotos, vídeos, e a gente percebe que o filme está sendo bem recebido, e os próximos passos é tentar entrar no circuito de festivais, tanto nacionais quanto fora do Brasil, e o nosso objetivo sempre é fazer o filme, mas principalmente exibi-lo. Não faz sentido nenhum a gente terminar uma obra e ela ir para a gaveta, como ainda acontece com muitas produções brasileiras. Como é que foram as captações e conta um pouco dessa história aí de fazer esse filme com elas? Olha, as captações foram bem interessantes, assim, a gente gosta muito desse estilo de documentário, porque é muito interessante você visitar as pessoas, você conversar com elas, você no olho a olho, e são 5 mulheres cuja escolha já foi um desafio, porque tem muito mais mestras da cultura no estado do Ceará, que são reconhecidas pelo governo do estado, são pessoas de notório saber, e a gente procurou priorizar os modos de saber e fazer que fossem diversos, ou seja, nós temos a mestra Dina, que é vaqueira e aboiadora, mas nós temos a mestra Ana da Rabeca, que é a única mulher rabequeira em atividade no Ceará. Nós temos a mestra Lúcia Pequeno, que é mestra de louça, né, de barro, a mestra Raimundinha, lá de Trairi, que é de birro, e a mestra Expedita, em Tianguá, que é mestra da dança de São Gonçalo. Então, estar com essas mulheres que são referências nos seus respectivos lugares e respectivas atividades foi um aprendizado muito interessante, porque elas realmente têm muito a contribuir, têm uma visão do mundo muito, muito específica, e a gente percebe que as pessoas do entorno se referenciam muito nelas, para conduzir os seus modos de vida, os seus modos de saber, os seus modos de fazer, e assim foi um aprendizado muito legal. Queria agradecer muito também a equipe, a Patrícia, a diretora, a Railane Neres, que conduziu
comigo a produção, mas as meninas da Argumento, toda a equipe técnica, que foram pessoas muito generosas, talentosas, né, que conseguiram nos ajudar a contar essa história que é tão diversa e tão bonita. Pois é, e aí falando no filme, para quem está assistindo, assim, quando é que pode assistir? Vocês vão estar a partir de novembro, é isso? Rodando o interior do estado? A gente fez agora uma exibição prévia em 3 cidades, mas a gente vai retornar agora em novembro, logo depois do período eleitoral, para os outros municípios em que ainda não foi exibido e que tiveram a participação das personagens. E a gente vai entrar também no circuito de festivais, por exemplo, a gente acabaram as inscrições agora do Cine Ceará e a gente espera ser selecionado para exibir no festival, que é uma grande janela de distribuição, mas a gente também está suscetível, está apto e tem muito desejo de fechar parcerias, por exemplo, com cineclubes, TVs estaduais, porque eu gosto sempre de repetir essa frase, porque a gente vive isso mesmo, a gente quer que o filme circule o máximo possível. Tem outros filmes nossos também que estão em outros locais, enfim, em algumas janelas de distribuição, TV, e a gente faz o máximo para que esse filme chegue mesmo nas comunidades, nos locais, e não será diferente com o filme Mestras. E lembrando que daqui a um tempo, né, quando ele termina essa circulação, a gente também põe no YouTube, no canal do YouTube da Argumento, e para as pessoas consumirem mesmo, o máximo que der, o máximo que a gente conseguir chegar. Tá, joia. Então, queria que você fizesse o convite aí para quem está assistindo, para ficar de olho e também para seguir vocês nas redes sociais, no site, onde é que faz para já saber das informações? Olha, as nossas redes sociais, pode procurar Argumento Produções lá no Instagram, Argumento Produções também no YouTube, pode procurar também a página da Narrativa no Instagram, e o nosso site ainda não está pronto, ele está em desenvolvimento, mas através dessas redes sociais pode curtir muito do trabalho que a gente faz. Não temos só esse, nós também estamos desenvolvendo outros projetos interessantíssimos, muitos deles que são documentários, né, essa pegada mais etnográfica, mas também temos ficções, temos séries, documentais, a gente está ajudando o Ceará, que é essa terra tão rica em diversidade, em cultura, a contar a sua história. Então nos sigam lá nas redes sociais, Argumento e Narrativa, tanto no Instagram quanto no YouTube, que vocês vão conferir de pertinho mais material que tem da gente aí. Tá, joia. Muito obrigada. Sucesso aí à empreitada e até a próxima. Até próximas novidades. Muito obrigada. Muito obrigado, valeu. E segue até o dia 23 deste mês a primeira edição do Circuito Gastronômico da Associação dos Chefes de Cozinha do Ceará, que traz talento de chefes de cozinha para restaurantes de Fortaleza na região metropolitana. Sobre a programação, conversei com o chefe Luciano Ferreira. Chefe Luciano, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse circuito gastronômico. Já está acontecendo, né? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o chefe Luciano, como você citou, e vamos hoje ter uma tarde, um dia, né, falar sobre gastronomia, falar sobre o circuito gastronômico que está acontecendo em Fortaleza. Vocês vão se deliciar, que tem muita coisa boa aí. Como é que está pensando essa programação? Como é que vocês imaginaram para colocar em prática tanto lugar legal de se conhecer e o mais, né? A gastronomia que é tão variada. O intuito maior, né, do festival, do encontro, é a gente unir, né, a classe de cozinheiro e fazer com que o fortalezense tenha contato com o que há de melhor da gastronomia. O Ceará é repleto de bons chefes, né, que algum deles às vezes fica escondido por trás de seus bastidores e não tem oportunidade de apresentar os seus pratos. Então, a ideia do circuito é justamente fazer com que o fortalezense tenha contato com essas iguarias criadas pelos seus chefes. Então, são 16 restaurantes, representados por 16 chefes de cada restaurante, e aí eles vão apresentar um prato, né, da sua origem, né, de restaurante, um prato regional, outros leva para um prato internacional, mediano, né, com as duas receitas compostas, e ficou uma mistura muito gostosa, né, de gastronomia. Então o público vai ter contato com essa divulgação através do banner, com a foto do chefe, o valor do prato e a ideia do prato. E aí, posteriormente, o cliente vai passar no estabelecimento desse chefe e vai degustar o prato, né, que ele está oferecendo no seu restaurante, já é um prato de origem.
E aí, a partir daí, a gente começa a ter esse encontro, né, com as diversas receitas, diversos chefes com as suas ideias gastronômicas. Então, é um circuito, né, que gira através dos 16 restaurantes. O ano que vem a gente quer levar isso um pouco a mais, né, pegando temas mais populares, né, de repente aí uma comidinha caseira, comida de rua, alguma coisa do sentido. Mas esse ano a gente pegou bem legal com os chefes de bom punho, como a gente costuma dizer, que tem uma pegada muito legal. As fotos estão maravilhosamente, vocês acompanham no Instagram aí, que vai estar lindo, né, o material, e com certeza está gostosa também a receita. Chefe, com relação às escolhas dos pratos, né, como é que vocês pensaram a diversidade? Tem para pessoas veganas, tem para quem gosta de cozinha mais regional, contemporânea, como é que está isso? Cara, você tocou num assunto agora que, assim, é bom a gente repensar um pouquinho sobre... Porque hoje o veganismo, eu costumo até dizer que é a comida do futuro. Né? Assim, é uma comida que muitos restaurantes ainda não estão dando a devida atenção, né, para esse público que hoje se torna muito grande, em Fortaleza, aliás, no mundo inteiro. E a gente tem um cuidado, né, de sempre, dentro das nossas ações, existir sempre um prato que remeta a essa necessidade, que o cliente se sinta acolhido por isso. Então, tem chefe sim, né, logicamente, dentro desses pratos escolhidos, não tem um prato específico com a determinação e a descrição vegana, mas sim pode ser alterado, tira um item ou outro e transforma-se num prato vegano. Mas essa é uma apelação da gente, né, Associação de Chefes do Ceará, para que provoque os chefes, os empresários, que tem que ter esse cuidado, tem que ter essa sensibilidade com essa gastronomia que eu entendo faz-se necessário. E muitos restaurantes às vezes esquecem disso. Então a gente tem sempre provocado para que os empresários, os chefes, eles levem esse tema à mesa, né, e que essas pessoas que são consumistas do tema também seja acolhido aí pelo prato que remete e faz-se necessário, né, a questão do veganismo. A gente vê um trabalho muito forte aqui na gastronomia cearense com relação ao fortalecimento da cadeia produtiva, da utilização de insumos locais, né, de se trabalhar o que a gente tem de tão rico, né, na nossa gastronomia, nos nossos sabores. A gente tem, por exemplo, caju, né? E aí muito mais, assim. Como é que vocês trabalham esse pertencimento, essa identidade, né? Fortalecer a identidade local com esses insumos e com o trabalho junto a produtores, essa cadeia como um todo? Vou tocar numa feridinha aí que eu acho que os gestores, os nossos pessoas que estão no poder, tem que dar um pouco mais de atenção. A gastronomia cearense hoje, ela tem pertencimento, né? A gente não tem uma identidade gastronômica, e aí alguns professores, alguns estudiosos da gastronomia vai dizer, chefe, não é isso, mas é real. Nós temos pertencimento, a gente precisa se apossar daquilo que é nosso. Você tocou num assunto, por exemplo, caju. Caju, ele tem um universo de possibilidades de você transformar isso, inclusive por veganismo, receitas maravilhosas. Eu conheci uma comunidade ali no Aquiraz que eles têm a tratativa com relação ao pendunco do caju. Todo mundo costuma conhecer a polpa com o suco do caju, a castanha, né, que é a amêndoazinha já preparada, sensacional. Mas quando a gente tira o suco do caju, sobra o pendunco, que é justamente aquela carne lá espremida. E aí uma galera transformou isso em carne de caju. Aí veio espaguete de caju, hambúrguer de caju, moqueca de caju, várias possibilidades através de um produto que ia alimentar os animais. E não era transformado na cozinha em forma de alimento. Então a Embrapa já, né, se apossou da questão, já tem produtos que estão legalizados com consumo inclusive em gôndola de supermercado aqui em Fortaleza, e merenda escolar já está usufruindo dessas questões. Então há muita possibilidade hoje na nossa agricultura familiar, com possibilidade de gerar renda e emprego, né, e tirar um produto que ia ser descartado, né, na natureza sem uma finalidade. Então, assim, é nossa obrigação como cozinheiro, é nossa obrigação como consumidor sempre ter esse olhar
para essas pautas que a gente entende que é importante para nós, que é uma comida saudável, isso é um produto que temos aí em abundância no nosso Ceará, e a gente precisa se apossar disso, né, porque o pertencimento é algo que alguém pode tirar da gente, e a gente não tem como dominar e manter essa receita, esse produto dentro das nossas origens. Porque quando se fala da gastronomia cearense é muito vago. Eu falo da peixada cearense que o Brasil inteiro faz, eu falo da tapioca que o Brasil inteiro faz, eu falo de vários itens que a gente entende que é nosso, mas quando eu ando no meu Brasil eu encontro da mesma forma e que não tem uma identidade defendida como deveria ser aqui no nosso Ceará. Como, por exemplo, você vai na Bahia e encontra o dendê, o acarajé, é algo que quando você fala numa acarajé eu já me remeto à Bahia. Então a gente precisa ter desse pertencimento, fazer com que isso realmente seja nosso, defender isso para que a gente traga para dentro da nossa cultura gastronômica e que o público nos identifique através da gastronomia. Isso é fundamental. O senhor falou a respeito de uma coisa importante, que é com relação ao desperdício, né? Esse exemplo aí do caju muito bem. Como é trabalhar essa cultura do desperdício, né? A gente tem muito desperdício ainda de alimentos, acho que, e bate diretamente com muita gente com fome, né? Que realmente situações de fome mesmo, né? De não ter o que comer. Como é que a gente consegue equilibrar isso? A gente sabe muito do trabalho, do esforço dos chefes, né, de fazer aquele material, aquele produto que talvez fosse jogado no lixo, aproveitá-lo de forma eficiente, nutritiva, saborosa, né, mostrar que aquilo dali pode sim ser utilizado. Como é que vocês trabalham nessa luta, né, nesse sentido de resistência mesmo? Hoje o Brasil, no geral, ele é titulado como o lixo mais rico, né, assim, nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Hoje a cozinha, né, a parte de restaurante, se você analisa, eu tenho dados em pesquisa que a gente faz internamente nos restaurantes, o tanto de alimento que a gente joga no lixo que não tem a transformação, não tem uma devida tratativa para que a gente transforme. A gente sabe, as nutricionistas até às vezes brigam comigo, a gente sabe que as cascas dos alimentos é onde se acumula as proteínas principais. Então, por exemplo, de uma casca de uma batata que você ia jogar no lixo, você pode transformar em um petisco. Você pode transformar numa entradinha. De uma casca de uma fruta, você pode transformar numa decoração que pode embelezar uma mesa, né, de um café da manhã. Então, são várias possibilidades que a gente sempre provoca os manipuladores que estude mais sobre a possibilidade, né, de ter esse controle. O lixo ele tem que ser praticamente zero, não é para ter lixo de alimentos. O alimento tem que ser transformado, claro, com muito cuidado, com a orientação de uma nutricionista, com a higienização correta, mas eu tenho certeza que se a gente, já há empresa que tem essa preocupação, né, de controlar o seu lixo e não deixar com que o alimento seja jogado fora, seja descartado de maneira irregular. Então hoje já é uma preocupação da gente, né, a gente já tem algumas conversações em escola, faculdade, para fazer essa tratativa que a gente considera importante. Eu sou filho de interiorano, passei fome, né, porque na época, né, no interior, não existia a possibilidade de você ter acesso a um alimento como hoje a gente tem. Então, toda vez que eu vejo uma comida sendo jogada fora, eu me remeto à minha infância e aí eu fico indignado porque eu não concordo. Tá? Eu tenho um maior apreço por um prato de comida, porque sei o que isso custa. Muita gente debaixo das pontas aí passando dificuldade, querendo comer uma casquinha de batata só com um pouquinho de sal. Pois é, e a gente tem essa luta aí desigual, né, que a gente vê quando sai de casa, né, embaixo do viaduto, no sinal, e nos preocupa muito, né. E também falando com relação ao consumo da alimentação, a gente tem a industrialização muito forte, né, tudo muito industrializado, tudo muito feito sem gosto. A né? facilidade do muito consumo, fácil. né? E aí o trabalho do chefe de cozinha é justamente trabalhar de forma artesanal, dar sabor, vida, cor, né? Além de mostrar as possibilidades inúmeras, incontáveis aí de se reaproveitar os alimentos. Como é trabalhar também nesse sentido na contramão, né? Porque é o trabalho artesanal, de doação, de dedicação, de estudo, em meio a tanto alimento industrializado, né? Que a gente às vezes come sem sentir nenhum gosto, né?
Você falou a palavra correta, na contramão, né? A gente que trabalha com a comida saudável, como eu vou falar novamente, vim da roça, vim do interior, eu sei o que é um alimento sendo produzido de maneira saudável. Hoje os agrotóxicos, né, é uma realidade. As químicas que se utilizam no industrializado é uma realidade. E nós, ser humano, já não vou falar do Brasil, eu falo do mundo, nos encantamos com uma facilidade de simplesmente abrir um lacre, colocar no prato e comer. Isso tem um risco. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.